Pai amado, confio plenamente em Ti. Estou sentado em silêncio, com a Bíblia aberta ao meu lado, e o peso do dia cai sobre mim como uma leve neblina que envolve o coração. É nesse momento em que o mundo parece parar para me ouvir que sinto uma força invisível me envolver, um abraço quente que me lembra que não estou sozinho. Há um calor no ar, uma paz que parece nascer do próprio Espírito Santo, e meus olhos se voltam para o céu, onde o sol se põe em tons de dourado e roxo, como se estivesse desenhando um novo começo. É nesse instante que ouço uma voz sussurrando em meu coração: confia em mim, pois eu sou o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E essas palavras, tão simples e tão poderosas, me envolvem como uma oração que ecoa nas minhas veias e me lembra da presença constante de Deus em minha vida. Sinto a respiração de paz dentro de mim, como se cada inspiração carregasse a promessa de que o Senhor está aqui, mesmo quando as coisas parecem desesperadoras. O amor de Deus é como um raio de luz que atravessa a escuridão dos meus temores, iluminando cada canto de minha alma. Nesse momento não há dúvidas ou incertezas, apenas uma certeza profunda de que Ele é o meu refúgio, o meu guia e o meu alívio em todos os momentos difíceis. Lembro-me daquela vez em que me senti perdido, quando as circunstâncias pareciam dizer que não havia saída. Foi então que, em meio ao desespero, ouvi a voz de Deus me chamando: "Filho, eu estou aqui." E mesmo quando as lágrimas corriam por meu rosto, eu confiei em Ti, sabendo que cada passo que dei estava sob Sua mão compassiva. Hoje, como aquele dia, eu confio plenamente em Ti, Pai amado, porque sei que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sinto o coração acelerar com a certeza de que Tu és minha esperança e meu sustentáculo em todos os momentos da vida. E é com gratidão, mas também com humildade, que eu Te peço: Pai amado, confio plenamente em Ti. Amém. Agora sento-me em silêncio, mas com o coração cheio de fé e a certeza de que o Senhor está comigo, guiando cada passo e iluminando cada caminho. E assim, em oração, eu Te confio minha vida, sabendo que Tu és o meu refúgio e o meu alívio. Pai amado, confio plenamente em Ti. E assim, com o coração aberto e o espírito disposto, sinto uma bênção suave que me envolve como uma brisa doce que traz consigo as promessas do Senhor. O mundo ao meu redor parece parar por um instante para me lembrar de que a graça de Deus está presente em cada momento, mesmo nos mais simples. Vejo os raios do sol atravessarem as nuvens, trazendo consigo a promessa de um novo dia, e sei que é uma metáfora do amor infinito que Tu me ofereces. Cada manhã é um presente, cada respiração é uma bênção, e cada passo que dou é uma confirmação de que Tu estás ao meu lado, mesmo quando não consigo ver a mão que me guia. Lembro-me de quando estava cansado, desgastado pelas pressões da vida, e por um momento duvidei se Deus estava realmente ali para me ajudar. Foi então que, num momento de oração, percebi que Tu estavas mais perto do que eu imaginava. Tu me lembraste, com uma voz suave mais firme, que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, comecei a confiar novamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nesse momento de consciência espiritual que percebo que a proteção divina não é um conceito abstrato, mas algo que se manifesta em cada detalhe da minha vida. Quando enfrento desafios que parecem insuperáveis, é a certeza da Tua mão que me fortalece para seguir em frente. Quando o coração se enche de ansiedade diante de escolhas difíceis, é a promessa da Tua orientação que me mantém firmes e confiantes. Tu és o meu guia, o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que Tu me dás mais do que eu posso pedir ou imaginar. É a Tua graça que me sustenta, é o Teu amor que me fortalece e é a Tua presença que me traz paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando olho para trás, vejo como cada passo que dei foi guiado por Tuas mãos compassivas e isso me enche de gratidão. É nesse instante que sinto a Tua proteção como uma manta quente que me envolve, me protegendo de todas as tempestades da vida. Sinto o conforto de saber que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida e que Tu me guia com sabedoria e amor.
É com esse sentimento de confiança que me ajoelho novamente, oferecendo o meu coração ao Senhor, confiando plenamente em Ti. Pai amado, confio plenamente em Ti. E assim, com o coração cheio de confiança e a alma em paz com a presença do Senhor, sinto um fortalecimento interno que me lembra que a fé é um presente que Tu me ofereces em cada momento da vida. É nesse instante que percebo como a confiança em Deus se torna a base mais sólida da minha existência, uma força que me sustenta mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Lembro-me de um momento em que tudo parecia desmoronar ao meu redor. Havia um peso imenso sobre os meus ombros, como se o mundo inteiro estivesse me pressionando para o chão. Havia dúvidas, incertezas e medos que pareciam querer apagar qualquer vestígio de esperança dentro de mim. Mas mesmo então, eu sabia que não estava sozinho. O Senhor estava presente, mesmo quando eu não conseguia enxergar a sua mão. E foi nesse momento de fraqueza que a confiança em Deus se tornou a luz que iluminava meu caminho. Eu me ajoelhei em oração, com os olhos fechados e o coração aberto para o Senhor. O silêncio ao meu redor parecia carregar uma energia especial, como se o próprio Espírito Santo estivesse me convidando para um diálogo mais profundo com o Criador do Universo. E então, em meio ao silêncio, ouvi uma voz suave dizendo: "Filho, confia em mim. Eu estou aqui com você." Essas palavras, simples e profundas, me envolveram como um abraço quente que me lembrou que eu nunca estaria sozinho. É nesse momento que a confiança em Deus se torna uma força que me eleva acima dos desafios da vida. É como se cada passo que dou, mesmo que difícil, fosse guiado por uma mão invisível que me lembra da promessa de que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, eu confio plenamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé em Deus se torna, nesse instante, o farol que ilumina meu caminho e me dá força para seguir em frente. É a Tua graça que me mantém de pé mesmo quando o mundo parece querer me derrubar. E é com esse sentimento de confiança que eu me lembro de que Tu és o meu guia, o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, ao sentir a Tua presença como uma brisa quente que me envolve, percebo que a confiança em Deus é mais do que uma crença. É um abraço que me lembra que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É um amor infinito que me fortalece e me leva para frente, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. É com esse sentimento de gratidão e confiança que eu Te peço novamente, Pai amado, confio plenamente em Ti. Amém. Pai amado, confio plenamente em Ti. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a Tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra, com uma clareza imensa, que a intervenção divina não é algo distante ou abstrato, mas uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. Lembro-me de uma noite em que tudo pareceu desmoronar ao meu redor. Havia uma tempestade dentro de mim, uma luta interna entre o medo e a esperança. Eu estava sozinho, sem ninguém para me confortar ou me dizer que tudo ficaria bem. Mas mesmo assim, eu sabia que o Senhor estava presente. Eu o sentia não apenas com os olagens, mas com o coração e a alma. E foi nesse momento de desespero que eu ouvi a voz de Deus, quase como um sussurro suave que ecoava no meu espírito dizendo: "Filho, não temas, eu estou aqui com você." É nesse momento que percebo como a presença do Senhor é uma força que me sustenta mesmo quando tudo ao meu redor parece cair. É como se Ele me estendesse a mão para me erguer, mesmo quando eu não consigo me levantar por conta própria. E assim, mesmo em meio à escuridão daquela noite, eu confiei plenamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A intervenção divina é um abraço quente que me envolve, me trazendo paz e consolo em cada momento difícil. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito.
E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de quando estava cansado, desgastado pelas pressões da vida, e por um momento duvidei se Deus estava realmente ali para me ajudar. Foi então que, num momento de oração, percebi que tu estavas mais perto do que eu imaginava. Tu me lembraste, com uma voz suave mais firme, que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, comecei a confiar novamente em ti, sabendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. Pai amado, confio plenamente em ti. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de uma noite em que tudo pareceu desmoronar ao meu redor. Havia uma tempestade dentro de mim, uma luta interna entre o medo e a esperança. Eu estava sozinho, sem ninguém para me confortar ou me dizer que tudo ficaria bem. Mas mesmo assim, eu sabia que o Senhor estava presente. Eu o sentia não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a alma. E foi nesse momento de desespero que eu ouvi a voz de Deus, quase como um sussurro suave que ecoava no meu espírito dizendo: "Filho, não temas, eu estou aqui com você." É nesse momento que percebo como a presença do Senhor é uma força que me sustenta mesmo quando tudo ao meu redor parece cair. É como se Ele me estendesse a mão para me erguer, mesmo quando eu não consigo me levantar por conta própria. E assim, mesmo em meio à escuridão daquela noite, eu confiei plenamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A intervenção divina é um abraço quente que me envolve, me trazendo paz e consolo em cada momento difícil. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de quando estava cansado, desgastado pelas pressões da vida, e por um momento duvidei se Deus estava realmente ali para me ajudar. Foi então que, num momento de oração, percebi que tu estavas mais perto do que eu imaginava. Tu me lembraste, com uma voz suave mais firme, que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, comecei a confiar novamente em ti, sabendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. Pai amado, confio plenamente em Ti. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a Tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida.
Lembro-me de uma noite em que tudo pareceu desmoronar ao meu redor. Havia uma tempestade dentro de mim, uma luta interna entre o medo e a esperança. Eu estava sozinho, sem ninguém para me confortar ou me dizer que tudo ficaria bem. Mas mesmo assim, eu sabia que o Senhor estava presente. Eu o sentia não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a alma. E foi nesse momento de desespero que eu ouvi a voz de Deus, quase como um sussurro suave que ecoava no meu espírito dizendo: "Filho, não temas, eu estou aqui com você." É nesse momento que percebo como a presença do Senhor é uma força que me sustenta mesmo quando tudo ao meu redor parece cair. É como se Ele me estendesse a mão para me erguer, mesmo quando eu não consigo me levantar por conta própria. E assim, mesmo em meio à escuridão daquela noite, eu confiei plenamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A intervenção divina é um abraço quente que me envolve, me trazendo paz e consolo em cada momento difícil. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de quando estava cansado, desgastado pelas pressões da vida, e por um momento duvidei se Deus estava realmente ali para me ajudar. Foi então que, num momento de oração, percebi que Tu estavas mais perto do que eu imaginava. Tu me lembraste, com uma voz suave mais firme, que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, comecei a confiar novamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a Tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. Pai amado, confio plenamente em Ti. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a Tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de uma noite em que tudo pareceu desmoronar ao meu redor. Havia uma tempestade dentro de mim, uma luta interna entre o medo e a esperança. Eu estava sozinho, sem ninguém para me confortar ou me dizer que tudo ficaria bem. Mas mesmo assim, eu sabia que o Senhor estava presente. Eu o sentia não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a alma. E foi nesse momento de desespero que eu ouvi a voz de Deus, quase como um sussurro suave que ecoava no meu espírito dizendo: "Filho, não temas, eu estou aqui com você." É nesse momento que percebo como a presença do Senhor é uma força que me sustenta mesmo quando tudo ao meu redor parece cair. É como se Ele me estendesse a mão para me erguer, mesmo quando eu não consigo me levantar por conta própria. E assim, mesmo em meio à escuridão daquela noite, eu confiei plenamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A intervenção divina é um abraço quente que me envolve, me trazendo paz e consolo em cada momento difícil. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de quando estava cansado, desgastado pelas pressões da vida, e por um momento duvidei se Deus estava realmente ali para me ajudar. Foi então que, num momento de oração, percebi que Tu estavas mais perto do que eu imaginava. Tu me lembraste, com uma voz suave mais firme, que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, comecei a confiar novamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. Pai amado, confio plenamente em ti. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de uma noite em que tudo pareceu desmoronar ao meu redor. Havia uma tempestade dentro de mim, uma luta interna entre o medo e a esperança. Eu estava sozinho, sem ninguém para me confortar ou me dizer que tudo ficaria bem. Mas mesmo assim, eu sabia que o Senhor estava presente. Eu o sentia não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a alma. E foi nesse momento de desespero que eu ouvi a voz de Deus, quase como um sussurro suave que ecoava no meu espírito dizendo: "Filho, não temas, eu estou aqui com você." É nesse momento que percebo como a presença do Senhor é uma força que me sustenta mesmo quando tudo ao meu redor parece cair. É como se Ele me estendesse a mão para me erguer, mesmo quando eu não consigo me levantar por conta própria. E assim, mesmo em meio à escuridão daquela noite, eu confiei plenamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A intervenção divina é um abraço quente que me envolve, me trazendo paz e consolo em cada momento difícil. É como se o Senhor estivesse ao meu lado, me guiando com sabedoria e amor infinito. E é nesse instante que eu entendo que a fé em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que me sustenta e me fortalece em cada passo da vida. Lembro-me de quando estava cansado, desgastado pelas pressões da vida, e por um momento duvidei se Deus estava realmente ali para me ajudar. Foi então que, num momento de oração, percebi que Tu estavas mais perto do que eu imaginava. Tu me lembraste, com uma voz suave mais firme, que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. E assim, com o coração cheio de gratidão, comecei a confiar novamente em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, ao sentir o calor do amor de Deus em meu coração, percebo que a Tua presença é uma luz que ilumina cada canto da minha alma, trazendo consigo a certeza de que Tu és o meu refúgio e o meu alívio em todos os momentos da vida. É nesse instante que o Senhor me mostra que a intervenção divina é uma realidade que está ao meu redor, mesmo que eu não consiga enxergar a mão que me guia. Pai amado, confio plenamente em Ti. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.